Olá, este é o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os monumentos da Serra do Mar e a recente concessão que o Estado fez a uma empresa que vai restaurar os monumentos e implantar um projeto de turismo no local. Embora seja um tema já abordado nesse programa, mas hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre essa questão de como ficará os monumentos da Serra do Mar a partir deste processo de concessão. O processo de concessão aconteceu no último mês de junho deste ano e prevê a cessão de uso da Estrada Velha do Caminho do Mar e dos monumentos históricos por um período de 30 anos. A empresa terá que investir até 11 milhões de reais, sendo que uma parte desse recurso já nos próximos anos, e implantar então um projeto turístico. A concessão prevê que a empresa deverá restaurar todos os monumentos, e nós vamos falar no segundo bloco sobre cada um deles, implantar serviços de alimentação, equipamentos de lazer, outros equipamentos que vão transformar o Parque Estadual da Serra do Mar, ou melhor, a Estrada Velha do Caminho do Mar, num roteiro turístico. A empresa que venceu essa licitação, a Parquetur, já atua em diversos outros locais do país, como, por exemplo, a Chapada dos Veadeiros e outros pontos turísticos do país, sempre nesse objetivo de explorar o turismo. Embora seja um assunto que na cidade sempre foi tratado com uma certa desconfiança, porque é comum nós encontrarmos cubatenses que se refere ao Caminho do Mar como um local aberto, livre, isento de taxas, etc. Nessa questão, haverá sim, como acontece hoje, cobrança de ingressos. O que se espera desta concessão é que haja, da parte da empresa, acessibilidade, ou seja, um programa que possa receber as pessoas que não têm condições de pagar ingresso para conhecer o local. Eu vou ler aqui um trecho de um texto que se encontra no site da empresa, que é o www.parquetur.com.br, onde fala um pouco desta concessão. Bem, a empresa afirma que atua dentro de um modelo de gestão para parques e unidades de conservação, o qual a melhoria da infraestrutura, acesso e atividades de lazer e entretenimento, que é uma concessionária, uma empresa consolidadora de serviços e parceiros que busca uma gestão mais eficiente do ponto de vista operacional e econômico em apoio ao cliente, seja público ou privado. Este é um dos pontos que se encontra no site da empresa, que garante a visitação na trilha do Caminho do Mar e na calçada de Lorena, aberta de quarta a domingo, das 9 às 17 horas, e que os interessados em conhecer, em visitar os monumentos, entra lá no site e faz o agendamento. Também outras empresas de turismo têm ofertado ingressos para visita ao Parque Estadual da Serra do Mar, à Estrada Velha do Caminho do Mar. Empresas, inclusive, da região do Grande ABC, que lotam ônibus para conhecer o Caminho do Mar, a um custo, em médio, de R$ 120 a R$ 150 reais. Esses valores geralmente servem não somente para o transporte, mas também para a compra do ingresso.
Então as pessoas podem, os interessados em conhecer, em visitar os monumentos, podem ir diretamente no site da empresa e adquirir os seus ingressos. Eu disse que essa questão é uma questão que provoca indignação em alguns cubatenses, porque no passado as pessoas iam e vinham sem qualquer problema, né? A estrada estava aberta. Aliás, a estrada ficou abandonada durante muitos anos. E quando a antiga Eletropaulo e depois a EMAI implantaram o programa de visitação, que começou a cobrança de ingresso, um outro problema surgiu, que foi o ingresso a partir do Alto da Serra, a partir do portão que divide os municípios de Cubatão e São Bernardo do Campo. A justificativa na época era que o portal foi construído lá em função das facilidades com relação a estacionamento, tanto de ônibus quanto de veículos, e que aqui no trecho de Cubatão, embaixo, não haveria possibilidades de construir um bolsão de estacionamento e muito menos um portal onde os turistas pudessem ter uma certa comodidade. Estas questões sempre foram muito discutidas e, na verdade, nunca se chegou a um consenso do local onde se inicia o passeio, seja aqui por baixo ou por São Bernardo do Campo. O fato é que todos os monumentos da Serra do Mar estão dentro dos limites do município de Cubatão. E, portanto, como cubatenses, nós cubatenses, trazemos para nós essa questão do direito de visitar os monumentos a partir de nossa cidade. Algumas empresas que têm feito essas excursões não impede de começar a visitação pela cidade. Mas, para todos os efeitos, o portal fica na divisa entre Cubatão e São Bernardo do Campo. O que se espera desta nova concessão é que haja um diálogo entre o poder público, a cidade e a empresa, no sentido de permitir que nós, cubatenses, possamos visitar os monumentos a partir do portal que se encontra na cidade, tendo início, inclusive, no primeiro monumento que faz parte do conjunto, que é o Cruzeiro Quentista. Dito isso, nós encerramos o primeiro bloco e no segundo bloco nós vamos falar um pouquinho de cada um desses monumentos. É um convite para todos nós cubatenses a rever esses monumentos e conhecer um pouco da história de cada um deles e um pouco da história da própria estrada do Caminho do Mar. Até já! Além do canal 11 da NET Claro e das redes sociais, a TV Polo expande ainda mais sua transmissão. Agora estamos também na cidade de São Vicente, pelo canal 11 da operadora Intervel. Acompanhe nossa programação. Olá, estamos de volta. Cubatão, seus caminhos e sua história aqui pela TV Polo. Hoje falando sobre os monumentos do Caminho do Mar e no primeiro bloco falamos sobre o processo de concessão que o governo do Estado de São Paulo realizou neste ano a uma empresa para que esta empresa faça a manutenção e a exploração de um projeto turístico no Caminho do Mar e nos monumentos históricos do Caminho do Mar. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre cada um desses monumentos. Embora já tenhamos dito em outros programas sobre os monumentos do Caminho do Mar, é sempre bom a gente rever, né, um pouquinho da história de cada um deles e para quando formos conhecer ou formos revisitar o Caminho do Mar, possamos então conhecer um pouco dessa história. Nós estamos falando de 8 monumentos. Em algumas publicações é comum as pessoas falarem 9 monumentos,
quando inclui a Calçada de Lorena. A Calçada de Lorena, embora seja um dos principais monumentos existentes no Caminho do Mar, não faz parte do conjunto histórico dos monumentos do Caminho do Mar. Vamos esclarecer, né? A Calçada de Lorena foi construída em 1792 pelo Bernardo José Maria de Lorena, então governador da província de São Paulo, aproveitando trilhas que os índios deixaram e fazendo com que as mercadorias que eram produzidas no interior do estado pudessem ser escoadas por um caminho um pouco melhor. A Calçada de Lorena, no trecho de serra, conta com 9 quilômetros e ela é toda em zigue-zague. É o caminho, inclusive, utilizado pelos tropeiros que durante um grande período da história descia e subia com mercadorias. E foi por essa estrada que o príncipe regente Dom Pedro passou no dia da proclamação da independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822. Depois de ter parado no Largo do Sapo, tomado o chá de goiabeira oferecido pela Maria do Couto, a história que todo ano nós podemos rever pelo Teatro do Caos com a encenação sobre a independência do Brasil. Mas esses monumentos foram construídos em 1922, portanto, 100 anos depois da proclamação da independência do Brasil, e foi mandado construir pelo governador do estado de São Paulo, na época chamado presidente do estado de São Paulo, o Washington Luiz. Washington Luiz foi um governador que gostava muito da história, aliás, ele é apontado também como historiador. E quando mandou pavimentar a Estrada Velha, essa estrada, inclusive, aberta por volta de 1850, em chão batido, né? Ela cortou em alguns trechos a antiga estrada, a antiga calçada de Lorena, que já não mais era possível utilizar, dado aí o aumento da produção agrícola. Em 1922, portanto, o Washington Luiz manda pavimentar a estrada. E junto com ela, nós estamos falando de um período da história em que o automóvel começa a circular nas cidades e nas estradas. A pavimentação, inclusive, serviu para que fosse possível a subida e descida de automóveis, mas um período também que os automóveis precisavam parar para resfriar os motores. Então, daí a ideia de Washington Luiz de construir pontos de paragens, ou seja, locais onde os motoristas pudessem parar, resfriar o motor, fazer um lanche e continuar a viagem. Esses pontos de paragem, na concepção de Washington Luiz, precisavam ter um significado. E daí, portanto, a ideia de se construir monumentos históricos. Cada um dos pontos representam um pedaço da história do país e é um local também onde as pessoas descansavam. E quais são esses monumentos? O primeiro monumento, ele não está no trecho de serra e é o monumento que todos nós conhecemos, é o Cruzeiro Quentista. Como o nome já diz, o Cruzeiro Quentista, que se refere a 1500. 1500, o ano em que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. A cruz tem o significado da presença dos jesuítas, da igreja, que junto com os portugueses iniciaram então o processo de colonização. Quem conhece o monumento pode perceber que nele existem duas datas, 1500 e 1922. 1922, como já falamos, é a data em que se comemora o centenário da independência do Brasil. Os azulejos que estão lá representam os jesuítas, né, da Companhia de Jesus, os padres jesuítas, dentre eles o José de Anchieta, e também o padre Manuel da Nóbrega, e também outros personagens da história, como o cacique Tibiriçá,
o Mendes Sá, Leonardo Nunes, o Martim Afonso de Souza e João Ramalho. Estas figuras, esses personagens históricos, estão todos representados no monumento Cruzeiro Quentista. Logo no início da subida da serra, um outro monumento se apresenta. É o segundo monumento, já no início do trecho de serra, que é o pontilhão da raiz da serra. O pontilhão, na verdade, durante um período, ele serviu mesmo como passagem de automóvel até a construção de um prolongamento da estrada que passa ao lado, deixando a ponte isolada. Mas possui um significado bastante importante, pois existe neste monumento uma placa que a gente pode observar na tela, onde se coloca a data em que se terminou a obra. Quando nós vemos nesse monumento o ano de 1926, é o ano em que foi concluída toda a construção da Estrada Velha e dos monumentos. Subindo a serra, nós temos aí o terceiro monumento, um dos mais significativos, que é o Padrão do Lorena. Como nós falamos agora há pouco, o Washington Luiz era um grande amante da história, um historiador, e ele quis, ao conceber esse monumento, homenagear o idealista, o construtor da calçada que ligou em 1792 o Planalto e o Porto de Santos. Estamos falando então do Bernardo José Maria de Lorena. Nós vamos mostrar na tela um elemento que não existe mais no corpo do Padrão de Lorena, que é uma pedra encontrada pelo Washington Luiz no alto da serra, onde hoje está o Monumento do Pico, que vamos falar daqui a pouco. Esta pedra é uma homenagem que Lorena fez à rainha Maria I de Portugal, quando ele terminou a calçada de Lorena. Nesta pedra está uma frase latina que diz: Omnia vincent amor subturum, que podemos traduzir como: aos súditos, o amor vence todas as coisas. Essa pedra, infelizmente, ela se perdeu e não houve uma restauração para recolocá-la. Mas é um dos elementos que o Padrão de Lorena possuía, que infelizmente se perdeu com a destruição. Acima do Padrão de Lorena, nós temos o Rancho da Maioridade, que é a casa de pedra tão conhecida dos cubatenses, inclusive já utilizada como símbolo de governos. A Casa de Pedra, ou Rancho da Maioridade, é também um dos principais monumentos que faz uma homenagem à maioridade antecipada de Dom Pedro II e também aos meios de transporte da época em que a família real visitou a Baixada. Um outro monumento, o Pouso Circular, também conhecido como Belvedere Circular, logo acima, situa-se no quilômetro 45 do Caminho do Mar. Em seguida, as ruínas do Pouso, embora não tenha sido construído para ser um monumento, as ruínas acabou também sendo tombadas junto com os demais monumentos em 1970, quando o Condefat fez o tombamento dos monumentos. Essas ruínas foi utilizada para os trabalhadores que construíram a estrada e os monumentos do Caminho do Mar. O último monumento, aliás, o penúltimo monumento no trecho da estrada, é o Pouso de Paranapiacaba. É um casarão todo avarandado, né? Foi construído também para homenagear
o início do processo aí do transporte rodoviário, e nesse monumento é possível enxergar um mapa rodoviário da época, todo em azulejo, e o nome Paranapiacaba vem do tupi, local de onde se avista o mar. É um dos monumentos mais suntuosos do Caminho do Mar, e onde, inclusive, na década de 20, a partir de 22, quando foi inaugurado, era local onde os artistas da Semana de 22, da Semana de Arte Moderna, se encontravam para saraus, para tomar chá e para fazer eventos culturais. Por último, nós temos o Monumento do Pico. O Monumento do Pico ele não está situado no trecho da estrada, ele está no ponto mais alto da estrada de Lorena. É o mais difícil de ser visitado, porque não faz parte do conjunto, ele está fora da estrada, mas faz então alusão ao fim do trecho de serra da calçada de Lorena. É um monumento, embora simples, mas que possui aí um grande significado. Portanto, esses são os monumentos históricos do Caminho do Mar, esses monumentos que quem já conhece, a gente espera que possa visitar outras vezes e que possa também conhecer um pouco dessa história. Por hoje é só. No próximo programa voltaremos então com mais algum aspecto da história de nossa cidade. Até mais.